Olá pessoal, tudo bem? Então sejam muito bem-vindos ao Stat Dados. Mais uma vez quero agradecer ao grande Thiago Marques pelo convite da playlist de 3 vídeos. E espero que não termine por aí, né, Thiagão? Seguinte, esse é o último vídeo relacionado à playlist, ligando biologia molecular, biotecnologia, à ciência de dados, ao data science. E se você não assistiu o primeiro e segundo vídeo, eu sugiro que você faça isso. Volta lá no primeiro, assiste ele, assiste o segundo, e esse aqui é uma espécie de fechamento, provavelmente mais curtinho do que os outros dois, para que a gente possa apresentar a vocês de uma forma o mais didático possível a relação da biologia molecular, da genética, da biotecnologia tão em voga e, digamos assim, cientistas da área tão enlouquecidos em função de um remédio, de uma droga e especialmente de uma vacina contra o Covid-19. Seguinte, pessoal, vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Olha o título da nossa interação, da nossa aula. Eu não vou chamar de aula, não gosto de chamar de aula, nossa interação de hoje. Doenças genéticas e a Covid-19. O que tem a ver com Data Science? Vamos lá, pessoal. Então, diretamente, esse é o slide que já traz o primeiro dado, né? E ele foi trazido. Tem uma novidadezinha aqui que é a figurinha. Lá nas aulas anteriores, então, de novo, se você não assistiu as aulas anteriores, a primeira e a segunda dessa playlist, volta lá e assiste. Mas enfim, revisando aqui, pessoal. Nós, ou a espécie humana, tem 23 cromossomos, aproximadamente 20 mil genes, e o muito interessante no mundo de hoje, onde tem alta tecnologia de altíssima precisão para sequenciar, para desvendar o nosso código genético e de qualquer espécie que se queira estudar. Mas o foco aqui é o ser humano, né? Ainda mais nesses dias de coronavírus. Nós temos 3 bilhões de informação molecular no nosso código genético. Essas 4 letrinhas aqui, ó, cadê meu cursor aqui? A, T, C e G. Elas estão distribuídas ao longo desses 23 cromossomos em linhas de 3, formando 23, digamos assim, perninhas, né? De uma forma mais simpática, que são os nossos cromossomos, e contabiliza 3 bilhões no que a gente chama tecnicamente de nucleotídeos, que é a estrutura química do nosso código genético, estrutura geral química, mas para o cientista de dados, para a galera da área que curte dados, 3 bilhões de informação molecular. Seguindo aí, revisando. Tá, mas e aí, Júlio, o que é genética? Pessoal, aqui uma parada fundamental. Genética é uma ciência que se ocupa em estudar e compreender como as características dos nossos pais são transmitidas de geração para geração e como o ambiente as influencia. Isso é genética. Isso é genética. Como as características dos nossos pais ou ancestrais são transmitidas para os seus filhos e como o ambiente as influencia. E aí, gente, às vezes o pessoal da área de biologia, da área de ciências da vida, diz, eu quero escapar de número e vou para ciências da vida. A genética tem muito número, tem muita estatística, ou seja, tem muita geração de dados. E isso é fantástico para quem gosta de ciência de dados. Seguindo, pessoal, aí tem outra paradinha fundamental. O nosso código genético, aquela sopa de letrinha, aqueles 3 bilhões de informação genética, e isso é dado, só vai fazer sentido se tiver uma correlação dessa informação genética, dessa informação molecular, desses 3 bilhões de nucleotídeos, de dados, com o fenótipo. Tá, Julião, que papo maluco é esse? O que é fenótipo? Pessoal, fenótipo, deixa eu já ir para o slide posterior, é nada mais do que a manifestação do nosso código genético. É nada mais do que a manifestação, a expressão, a determinação dos genes. Só lembrando um trickzinho de professor de genética e biologia molecular, o gene não faz nada. Ele estoca informação, olha só, informação, ciência de dados. Ele estoca informação na sua forma química, mas determina todas as nossas características. Deixa eu ir
caminhar um pouco mais direto ao ponto de variação genética frente ao Covid-19. Mas o que você quer dizer com isso, Júlio? Somos aí quase 7,8 bilhões de pessoas hoje no planeta, aproximando-se de 8 bilhões. Todos são diferentes, todos têm algum tipo de variação genética. Ah, isso é alguma mutação, alguma diferença? Sim, vamos chamar agora de variação genética. Mas o que isso tem a ver diretamente com o Covid-19, com esse contexto de pandemia do coronavírus no mundo? Simplesmente o seguinte, que algumas pessoas, ou talvez, não olhei na literatura se existem estudos correlacionando grupos étnicos com ser mais e menos suscetível, mais e menos resistente, eu estou usando aqui a palavra tolerante ao Covid-19. Mas vamos ser mais simples. Algumas pessoas são mais tolerantes ao vírus Covid-19 e outras pessoas são menos tolerantes ao Covid-19. Isso já vem como fundamento da variação, da diferença na estrutura química que nós carregamos nos nossos genes. As diferentes pessoas no mundo carregam diferentes informações moleculares. Mais uma vez para o cientista de dados, diferentes informações, diferentes dados. Então, alguns grupos de pessoas, isso é muito importante, pessoal, são mais tolerantes ao Covid-19 e outras são menos tolerantes ao Covid-19. Isso tem a ver com a questão de idade, isso tem a ver com os mais velhos, os mais jovens? Não necessariamente nesse momento aqui. E eu não quero discutir isso porque eu quero deixar esse ponto para o pessoal, fundamentalmente da área médica, que dedica muito tempo de suas vidas a entender essa relação idade e tolerância, resistência, suscetibilidade, sensibilidade ao coronavírus. Beleza, galera? Vamos lá. Vou dar um exemplo hipotético, continuando a falar de informação genética, de variação genética. Vamos pegar aqui, a Natalie, uma pessoa hipotética, e o Steven. A Natalie, lá num determinado cromossomo, pode ser o cromossomo 1, 10, 8, 9, lá do nosso genoma, olha só, volta lá nos vídeos anteriores para entender o que é genoma. Tem a letrinha C no código genético dela. No mesmo cromossomo, no mesmo gene, o Steven tem a letrinha G. Tá vendo? Isso aqui é o que a gente chama de SNP, Single Nucleotide Polymorphism, ou diferença de nucleotídeo único. Esse C e esse G correspondem às duas letrinhas que representam a forma química do nosso código genético. É a tal da citosina e a tal da guanina. Tá, mas aí, Júlio, conclui esse papo logo. A Natalie tem uma citosina nessa exata posição e na mesma posição, no mesmo gene, o Steven tem G, ou seja, são diferentes. O ponto é que se essa informação, essa diferença, esse dado diferente da Natalie e da Steven confere algum fenótipo, alguma característica para eles dois, isso pode estar relacionado a Natalie ser mais tolerante ao Covid-19 e o Steven ser menos tolerante ao Covid-19. Então essa diferença, essa variação, aqui eu posso chamar de variação genética, pode conferir uma maior tolerância ao Covid-19 em relação a Natalie e menor tolerância ao Covid-19 em relação ao Steven. Beleza? Em função dessa diferença genética no código genético. Seguindo adiante, vou direto a um projeto que me chamou muita atenção, chamado Genomics England. Então um projeto de genoma de estudar DNA lá na Inglaterra. Sim, aqui está cadê meu cursor de novo? Aqui está o mapinha da Inglaterra. E o projeto é extremamente ambicioso. Ele nada mais nada menos quer entender, quer sequenciar, quer desvendar o genoma de 100 mil pessoas. Estão sequenciadas, estão sendo identificadas o DNA de 100 mil pessoas lá na Inglaterra. Tá, mas e para que serve isso aí, Júlio? Já vamos chegar lá, pessoal. Imagina que você vai ter um banco de dados gigantesco. Vamos pular para o próximo slide? Olha só, pessoal. Então, o nosso genoma é nada mais nada menos que a nossa identidade molecular. Então, entendo ele sequenciado, e se você não entendeu isso de novo, vou ser chato aqui, volta para as duas aulas anteriores, e tem um número gigante, já é gigante por natureza própria. 3 vezes 10 na 9 são 3 bilhões, correto? É o número de informação molecular que cada indivíduo no planeta, cada ser humano no planeta carrega. E lembra,
todos nós somos em algum ponto diferentes. Vezes 10 na 15. Mas o que é esse 10 na 15? Olha só, vou voltar rapidinho para o anterior. 100 mil, né? Não é um projeto de identificar o genoma, a identidade molecular de 100 mil pessoas. Então, olha a quantidade gigantesca de informação gerada em função desse projeto que está sendo desenrolado por esses últimos anos na Inglaterra. 3 vezes 10 na 14 informação molecular. Se não me engano, fazendo um cálculo muito grosseiro, uma correlação com o projeto 1000 Genomes, que se desafiou a sequenciar 2.500, o DNA de 2.500 pessoas, esse volume de informação molecular, 3 vezes 10 na 14, ele significa uma ordem já de zettabytes de informação. Olha só que hotspot para a galera de ciência de dados. Ele significa, após terminado, um volume na ordem de zettabytes de informação. São 3 vezes 10 na 14 informações, agora eu vou ler, tá? Acerca da identidade molecular das pessoas estudadas. Então quer dizer que é como se a gente tivesse na nossa na nossa identidade, cada um desses nucleotídeos identificados para essas 100 mil pessoas, enfim, exatamente. Agora me deu um insight aqui, ó. Talvez no futuro, são imagens do Google, tá? As duas imagens do Google, a gente tenha um QR Code na identidade, onde esse QR Code já vai puxar, talvez, para a tua identidade molecular. Quem sabe no futuro, bem próximo, a gente não vai ter isso. Vamos lá. Toda essa informação, obviamente, ela está sendo estocada em bancos de dados e com altíssima segurança. Mas, de novo, já indo para o final, não esqueçam, esses dados, agora eu mudei um pouquinho o slide, ó, esses dados, não tem mais código genético aqui, dados, esses dados só vão ter sentido se houver uma correlação com o fenótipo das pessoas, ou seja, o que significa biologicamente, o que significa em termos de comportamento, o que significa em termos de tamanho, de cor de olho, de como a pessoa é no seu comportamento psicológico, de como a pessoa tem especialmente propensão a doenças ou não, esses dados. Só vão ter sentido esses 3 vezes 10 na 14, que significa em termos de bytes em torno de alguns zettabytes, se houver uma correlação do volume de dados estocado com o fenótipo das pessoas. Então é um projeto, sim, fascinante. Tá, mas e quais são as perspectivas em cima de tudo isso? Gente, medicina de precisão, então a medicina avança para cada vez mais focar em entender o código genético de cada pessoa e o que isso significa em termos de determinar suas características, determinar propensão às doenças, probabilidade de ter alguma doença, telemedicina. A telemedicina vai ser muito beneficiada com esses dados, porque a partir do momento que esses dados começam a se integrar, e com certeza entra um conceito muito fascinante, que para mim é um mindset, tá? Desculpa a loucura, mas para mim é um mindset que é o Big Data, desenvolvimento de drogas e vacinas mais eficazes e específicas, e olha que fascinante, mais uma deixa para o pessoal de Data Science, desenvolvimento de protocolos de inteligência artificial para acelerar processos de desenvolvimento de drogas e vacinas. Porque a partir do momento que você tem o dado genético, o dado do código genético, correlaciona com perspectivas a doenças. Por exemplo, agora, mais tolerância, menos tolerância ao Covid-19. E vou dizer uma coisa infeliz aqui, não vai ser a última pandemia, não. Vão vir outras pandemias. E olha que fascinante o pessoal de inteligência artificial de Big Data usar toda essa informação gigantesca para predição, para o futuro. Pessoal, precisamos de cientistas e dados. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Até logo.